Saudamos mais uma vez os nossos estudiosos ouvintes para o novo estudo da lição, desta vez a de número 9, sobre o casamento, né? E em relação a esse assunto, eu aqui fico bem à vontade. Vocês verão ao longo da exposição a razão disto. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo e poderoso Deus, acompanha-nos nesse estudo tão importante para esses últimos dias, porque desde o princípio tu fizeste homem e mulher para que se unissem em casamento para formar um lar e ali cultivar a felicidade. E agora nesses últimos dias está tão difícil para muitos obterem felicidade no lar. Te pedimos que nós possamos aprender mais sobre isso e dar bom testemunho a esse respeito. E quem sabe influenciar a muitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então, já de imediato, aqui ler o nosso versículo que se encontra em Gênesis capítulo 2, no versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Palavra de Deus, não é? Isso foi pronunciamento de Deus. E ele sabia o que estava dizendo. Vamos ver, o que será que quis dizer não é bom que o homem esteja só? E o que ele quis dizer com auxiliadora? E o que ele quis dizer com idônea? São 3 pontos muito importantes. E tem um quarto ponto aqui, far-lhe-ei, que nós deixaremos para mais adiante, né? Vamos ver isso na parte de segunda-feira. O far-lhe-ei. Bom, não é bom que o homem foi criado um ser social. Foi criado à semelhança de Deus. Deus é um ser social, não é? Deus cria criaturas à sua semelhança para se relacionar com elas. E isto é a sua glória, não é? Essas criaturas, elas se relacionam com Deus. E o critério do relacionamento, o princípio deste relacionamento é o amor. E foi para que houvesse amor, que se manifestasse esse princípio que Deus criou homem e mulher. É para que obtivessem felicidade. Esse é um assunto que nós precisamos entender bem e que nenhum de nós aqui nesse planeta entende por inteiro, mas precisamos crescer na compreensão deste assunto, principalmente nesses últimos dias em que o amor está se esfriando por tudo, não é? Inclusive entre nós, adventistas do 7º dia. Então, né, o ser humano ele foi criado um ser social, um ser de relacionamento, um ser que precisa outra criatura. E o melhor relacionamento, na menor organização do mundo, é um homem e uma mulher. O lar, ou seja, o matrimônio, o casamento, é entre 2 pessoas, um homem e uma mulher. Foi assim que Deus fez no princípio, não é? E eles são diferentes. O homem e a mulher são de sexos diferentes, têm aparência diferente. É fácil ver quem é homem e quem é mulher, né? Em princípio. Eles têm modos de pensar diferentes, né? Eles têm uma lógica diferente. E isso complementa um ao outro. E agora aqui o que quer dizer auxiliadora? Auxiliadora aqui quer dizer que Deus criou homem e mulher para que os dois trabalhassem juntos, não é? O homem já existia, então a mulher veio para auxiliar o homem. E o homem para auxiliar a mulher. Ele já estava aí para isso. Então os dois deviam trabalhar juntos. Nenhum ser empregado do outro. E por que podemos dizer assim? Porque está escrito mais adiante aqui, idônea. Ela era idônea. Ou seja, não havia... Ela não era superior nem inferior, nem ele superior nem inferior. Os dois eram um no mesmo nível do outro. Essa questão de se tornar a esposa, a mulher se tornar menos que o homem, isso veio por causa do pecado. Não um castigo sobre ela, e sim porque quando houve o pecado, as criaturas, os animais passaram a ser perigosos. E aí não valeu mais só
a força intelectual, o conhecimento, a sabedoria, a inteligência, e sim a força física. Para defender, para atacar, para, enfim, se defender contra os inimigos, animais, para preservar a vida, não é? Com porrete, com pedaço de pau, com armas, etc. Não é? E aí valia mais a força física. Mas naqueles lares onde habita Deus, não é assim. Ali existe um processo de restauração às origens. E os dois são outra vez, como foi na origem, que é o plano de Deus. E ali eles voltam ao original, sendo no mesmo nível, amando-se, porque não existe possibilidade de amor quando um domina sobre o outro. É muito importante que a gente entenda disso. Então, o lar, o casal é a menor sociedade, não existe como fazer uma sociedade só de um. Mas de dois já há possibilidade, de três também e assim por diante. Mas a menor possibilidade é a que tem a maior probabilidade de funcionar bem, né? Porque se são só dois, a possibilidade de brigarem é bem menor do que se são três ou do que se são quatro, não é? E Satanás conseguiu perverter de tal maneira que um professor de administração de universidades, quando eu fiz o mestrado, ele disse o seguinte: a mais difícil sociedade que existe é a do casal. A maior probabilidade de haver briga é entre um casal. Isso ele disse. E eu pensei assim comigo: puxa, mas esse sujeito aí, esse aí, quer me ensinar a administrar universidade? Esse que quer fazer isso? Se ele não consegue viver nem com a sua esposa, se ele não consegue gerenciar um lar, é ele que vai me ensinar a administrar algo complexo, como é uma universidade, que tem milhares de pessoas trabalhando, que tem milhares de alunos, que tem uma infinidade de cursos diferentes, tem um orçamento muito complexo, que tem interesses em jogo, andando para lá e para cá, uma grande dificuldade. Esse quer me ensinar isso? A tal ponto chegou o ataque de Deus, do Satanás contra o lar. Então, como diz aqui, não é bom que o homem esteja só. Agora, um ponto muito importante. Quem foi que fez Eva para Adão? Foi Deus. Hoje Deus não faz mais mulheres para os rapazes, mas Ele pode escolher. Minha esposa e eu, nós nos damos bem, estamos casados há 34 anos, não é? E nós nos damos muito bem, nós somos felizes, nós procuramos promover uma felicidade do outro, né? E isso é uma coisa assim espontânea. Mas sabe por que nós nos damos bem? Porque eu escolhi certo? Ou porque ela escolheu certo? Não. Nós não nos escolhemos, Deus escolheu. Quando era jovem, ainda solteiro, orava para que Deus escolhesse a moça da minha vida. E isso aconteceu, Deus escolheu. E hoje vejo perfeitamente que a minha esposa e eu e ela somos compatíveis uns aos outros. Não 100%. Algumas pequenas coisas a gente teve que ir ajustando por meio da oração, por meio da mudança. Deus foi mudando ao longo do tempo, não é? E foi adequando, mas a nossa pequena incompatibilidade ela foi resolvida por Deus. Grandes incompatibilidades não haviam. Por exemplo, gosto muito de acampar, minha esposa também, não é? Não gosto muito de viajar por aí, mundo afora, etc. e tal. Minha esposa também não gosta. Sou bastante caseiro, minha esposa também é bastante caseira. Quanto à alimentação, temos os mesmos gostos, né? Quanto a passeios por aí, quanto a estar em casa, etc. tal, temos os mesmos gostos, né? Gostamos de sentar à noite, conversar, etc. É tudo igual, né? E a gente se complementa nas pequenas diferenças entre o jeito de ser um homem e o jeito de ser uma mulher. E esse complemento, ele enriquece o nosso relacionamento. Não se encontra como brigar. E o princípio
para que isso funcione bem, é um só. Um querer fazer a felicidade do outro. Aliás, nesse aspecto, esse princípio ele funciona de uma maneira que Deus estabeleceu. É o homem que tem que buscar mais intensamente querer fazer a felicidade da mulher. E a mulher retribui de uma forma multiplicada a felicidade. Não só para o seu marido, sim para os seus filhos, para os amigos, para as amigas, para todo mundo. Uma mulher feliz faz todo mundo feliz. Ela multiplica o bem. A mulher foi feita para multiplicar o que é bom. Então eu vou contar uma pequena brincadeira que fiz com minha esposa no ano passado, quando era seu aniversário, né? Ela faz aniversário dia 19 de junho. E, então eu dou aula na universidade em várias cidades, ela tem campus, né? E em Três Passos ela tem uma padaria que fabrica roscas, mas muito boas. A minha mulher gosta demais de roscas em Juiz. Não existe rosca de polvilho para se comer, né? E eu pensei, vou trazer umas roscas lá para dar de presente para ela no dia do aniversário. Mas aí foi uma complicação, foi uma verdadeira quase operação de guerra. Não foi muito fácil. A padaria ela fabrica roscas segunda, quarta e sexta-feira. O aniversário dela era no sábado, ano passado. Bom, eu vou para Três Passos, ia para Três Passos na segunda noite. Mas se comprar as roscas na segunda noite até sábado, elas não prestam mais, nem na quarta-feira. Teria que trazer as de sexta-feira. Mas sexta eu não vou para lá, não dou aula sexta-noite. Então, telefonei para a padaria, combinei tudo, a quantidade das roscas, etc. E sexta-feira à tarde, uma funcionária da universidade iria lá pegar, já com dinheiro na mão, pagar, para não comprar na sexta-feira à noite. E sexta-feira à noite, o motorista do ônibus, que eu já tratei tudo, ele traria essas roscas no ônibus e eu iria lá no ponto onde ele passa para pegar as roscas. E ele volta ali por meia-noite e pouco, né? Eu já fiquei pensando, como é que eu vou fazer para ela não perceber que eu saí para buscar alguma coisa na sexta-feira à noite, que eu nunca saio para nada. As mulheres são curiosas de Deus posicionou nelas. E agora faz como? Bom, fiquei ali pensando, tive uma ideia. Disse, olha, eu vou ter que buscar alguma coisa que o ônibus vai me trazer lá, o pessoal de Três Passos. Bom, daí, mas o que eles vão trazer? Curiosidade. Mas queria saber o que ia trazer. Não, vão trazer uma coisa, nem sei, eu vou ver depois, vou ver lá o que é, né? Eu não podia dizer que eu não sabia, etc e tal, mas deixa tranquilo, fica tranquilo. Mas ela queria saber. Não, então eu vou junto, é tarde, pronto. E agora, como é que tu faz? Não, vai dormir, vai. Ela não conseguia dormir. E então era meia-noite e pouco, eu levantei, estava o carro já fora, disse, eu vou lá pegar. Aí telefonei lá para Três Passos para ver se deu tudo certo. Houve mudanças, não era o ônibus que estava indo, era um carro. Bom, então o motorista do carro era outro, que não sabia da história. Mas, então entrei em contato com o motorista, disse, olha, assim, tá, já me falaram, então eu vou trazer as roscas para você. Mas o motorista do carro vinha bem mais rápido que o ônibus, então ele não viria meia-noite, ele viria ali pelas 20 minutos, 11h40 por aí. Eu fui correndo lá, quando eu cheguei perto já estava no telefone, estamos chegando. Tá bom. Peguei as roscas, quando voltei para casa, sabe quem estava me esperando na frente do portão? Minha esposa. E eu com aquele pacote enorme de roscas. E comprei rosca, bastante. Uns 50 centímetros de altura de rosca. Tinha bastante ali. E em cima do banco do passageiro, no carro. E ela ali esperando lá na frente. Pode um negócio desse? Como as mulheres são curiosas. Eu joguei aquele pacote para baixo ali. E ela felizmente não viu. Daí entramos, etc e tal. Tá, mas onde é que tá o que tu foi buscar? Pronto. Sai dessa agora. Ela queria saber. São curiosas. E eu fui dizendo, amanhã a gente vê, isso não é coisa para ver hoje. Gente, você não faz ideia como é difícil fazer alguma coisa para a esposa. Não é fácil. Aquele livro de 1,20 m de altura, Como Entender as Mulheres, aquilo é a introdução ao assunto só. E então finalmente consegui fazer que ela fosse dormir. Depois, às 2h30, 3 horas da madrugada, eu
tive que levantar para ir colocar os cartazes dentro da casa, etc e tal, lá, colocar as roscas, enfeitar, colocar em cima da mesa e assim por diante. Passo a passo para não fazer barulho, senão ela acorda, que nem bebezinho, né? Normalmente ela não acorda, mas nesses momentos acorda, isso é certo. Como é difícil, né? Mas foi gostoso. No outro dia de manhã, quando ela levantou, já cedo, ela levantou para ir no banheiro e viu aquelas roscas, ela já fez uma gritaria, já foi lá e deu risada, eu fazia de conta que não sabia de nada. E foi, daí ela viu aqueles cartazes, foi saindo, e fora viu mais cartazes, e estava homenageando ela pelos seus anos que fez. Ela não quer que digam a quantidade de anos, porque já está na fase de não querer isso. Mas enfim, foi uma felicidade. E falou para todo mundo. Esse foi um dia feliz. Não tanto por causa das roscas, sim por causa da surpresa. As roscas também. Então Deus, Ele criou uma esposa para Adão, não é? E Adão, quando viu aquela esposa, ele deve ter pensado, oh sim, ele caprichou. Ele caprichou, não é? Assim como eu também hoje vejo a minha esposa, agora vai fazer 60 anos, mas ela está conservada. Ou mulher que conserva. É só fazer uma mulher feliz, ela se conserva, bonita. Então Deus fez o casamento ideal, né? Um para servir o outro. O marido deve amar a esposa e ele será amado por ela. Essa é a regrinha. Assim como Cristo ama a igreja, né? E a igreja deve amar a Cristo. O casamento é um tipo da relação de Cristo com a igreja, né? Um homem e uma mulher como uma só carne. Então o marido ama a esposa e a esposa ama o marido. E um serve o outro. E os seus interesses são fazer o outro feliz. Aí funciona, que é uma beleza, não é? O mais precioso, vamos dizer aqui, o mais precioso bem que Deus deu ao homem e à mulher, que é a intimidade sexual, também foi isso que Satanás transformou na pior de todas as maldições. Hoje nós vemos crianças sem pais, que nascem abandonadas, já são rejeitadas enquanto estão sendo geridas. Não é? Onde se faz negócios, se ganha muito dinheiro por meio do sexo. Se transformou numa maldição. O que era para ser bom, para gerar vida, para gerar felicidade, para aumentar o círculo de pessoas felizes, se transformou num problema social, numa degradação. Satanás está atacando tudo que Deus fez de bom. Então, nós, adventistas do sétimo dia, nós temos o dever, a obrigação de dar exemplo de como se pode ser feliz no lar. Principalmente nós líderes, quem é pastor, né, e quem é ancião, quem prega, quem é da liderança, muito mais ainda tem que dar exemplo de como é bom seguir o plano de Deus. Nós, Igreja Adventista, temos que ser superiores aos outros nesse relacionamento. A prostituição espiritual não pode nos derrubar. Nós temos que ser puros e fiéis, um para o outro, e puros e fiéis para o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, abençoe os nossos lares, para que realmente possamos ser testemunhas tuas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.